As profecias de Enoque, o justo, sobre os tempos. Trecho retirado do Apocalipse armênio de Enoque. Observação: cortamos uma parte do texto, mas você pode encontrar a versão completa aqui no canal, também em nossos sites e blogs. Segue o trecho da profecia. E assim como o fogo consome e destrói tudo, queimando todas as cinzas e nunca é saciado, assim o dragão será atormentado pelo desejo de riquezas e não ficará satisfeito. Ele devastará a terra pela espada, fogo e cativeiro, e até que seus pecados sejam cumpridos e sua iniquidade completa, haverá 96 anos. E considerando que a águia voltou do norte com grande força contra o dragão para tomar posse do mesmo lugar, através do comando do Altíssimo, assim aqueles que se levantaram contra ele perecerão diante de sua presença. 17. E enquanto a cabeça do dragão estava sobre a pilha de cinzas, significa que sua força é vã e seu domínio é desprezado, porque ele depositou sua confiança na abundância de seus tesouros e não em Deus. 18. E enquanto a águia estava nos cavalos brancos e alcançou o dragão, ele marchará contra o príncipe do sul com grande força, à frente da nação do norte e de todos os remanescentes dos povos. E ele o ferirá com grande matança, e não permanecerá mais força no dragão como antes, mas ele será abandonado e desconcertado pelo rei do norte, como uma cana pelo fogo, e como a cinza de uma fornalha pelo vento do norte. 19. E enquanto a cabeça do dragão foi espalhada por todas as nações, ele os destruirá com espada, fogo e cativeiro, e não terá piedade de suas mulheres e seus filhos até que sejam cortados e consumidos, e a ira do Senhor seja cumprida neles. 20. E porque ele destruiu sem compaixão o povo de Deus, que são os romanos, sua iniquidade retornará sobre ele 2 vezes, e ele sofrerá fome, sede e nudez, e não achará consolo. O seu corpo será queimado pelo sui. Na sua última pobreza, não achará roupa para sua nudez, mas cobri-lo-á com pele de ovelha. 21. E enquanto os cavalos brancos desciam sobre o monte de cinzas e o espalharam, o pó foi levantado e espalhado para o céu. Eles são as tropas dos romanos, cuja fúria é como a dos cavalos atrelados a carros, que espalham a grandeza do povo do sul por todo o restante das nações, como as cinzas de uma fornalha, sobre a terra. 22. E enquanto a poeira subia e foi espalhada para o céu, isso é a fumaça da ímpia ira do povo do sul, através da vingança daqueles pelos quais virá o fim de toda a terra. 23. E considerando que não havia luz sobre a terra senão trevas, seus horríveis sangramentos evitam os seres criados. A misericórdia de Deus ilumina e conforta aqueles cujos corações são esmagados, como a luz de um orvalho da manhã que caem sobre a terra e fazem as plantas se regozijarem. 24. E considerando que 6 homens sentaram-se cada um em um trono, 3 deles sendo mal favorecidos para olhar e preto, isso representa o tempo do povo do sul, sendo 3 chefes de tribos, isto é, 3 vezes 30, cada um reinando 30 anos, o que faz 90 anos, e mais 6 anos do seu domínio, no qual as tribulações serão aumentadas. No tempo do reinado desses reis, os campos perderão a sua fertilidade, as fontes diminuirão, a terra ficará árida, as plantas serão infrutíferas, os bosques secarão, os cedros cairão, as flores desaparecerão. Deve haver fogo flamejante e consumidor, o ar se tornará fumaça, as aves morrerão, os peixes diminuirão, os animais domésticos e os animais do campo serão destruídos, a chuva não produzirá fertilidade, e geada e granizo irão destruir e causar devastações. Nesse tempo, a humanidade não deve gerar filhos, eles serão estéreis e terão vida curta, então haverá falta de tudo. Pois a terra, por causa das más ações dos homens, envelhecerá e cessará de suportar, e como os que nela habitam não darão fruto da vida, assim também a terra não conceberá pela virtude de suas sementes, e seu ventre não apagará a flor do fruto, mas nela se achará a putrefação e a imundícia, e do céu descerá fogo e destruição sobre o mar e sobre a terra. Comentário: o período do governo desses 3 reis mal favorecidos para olhar e preto, e que representa o tempo do povo do sul, descrito no capítulo 24 dessa revelação, corresponde ao tempo de existência do Império Turco-Otomano, que perdurou entre 1299 e 1922, e foi durante a existência do Império Turco-Otomano que a Europa sofreu as piores calamidades que a humanidade já conheceu, entre elas, a Grande Fome da Europa, que teve seu auge de 1315 a 1322, e que foi a primeira de uma série de crises em larga escala que atingiram a Europa no início do século XIV.
causando milhões de mortes por um grande número de anos. Seguida anos depois por uma das maiores epidemias que já assolou a humanidade, a peste negra, ou peste bubônica, que ocorreu entre 1347 a 1400, matando, por estimativa, um terço dos europeus, além de muitas outras catástrofes, perseguições, guerras, e nos últimos anos do Império Otomano, surgiu a gripe espanhola, de 1918 a 1919, e que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas, e a Primeira Guerra Mundial com o número de mortos estimado entre 20 a 30 milhões de pessoas, e que culminou com o fim do Império Turco-Otomano, continuando. 25. Mas depois da repressão do domínio do Sul, quando a ira do Senhor se cumprir contra eles, depois, enquanto tu via dois homens sentados, brancos e bem favorecidos e corados e graciosos, assim, quando os romanos destruírem o povo do Sul, eles os ferirão primeiro no mar, e o Senhor fará uma tempestade se levantar e afogá-los, e o rei confiará em Deus, e atribuirá a vitória a ele. E novamente ele os ferirá 6 vezes sobre a terra, e os remanescentes deles irão embora para sua própria terra, e levará cativa suas esposas e seus filhos à Grécia e à Sicília, e por meio do comando do Altíssimo fará paz. E ele viverá mais 12 anos e depois passará pacificamente para outra vida. 26. E depois surgirá outro rei pacífico, e seu nome é Provive, que sendo traduzido a Tibre ele governará 33 anos. Estes são os 2 chefes de tribos brancos e bons de se ver. E em seus dias haverá paz e abundância, e os homens esquecerão todos os males e tribulações anteriores. Haverá campos férteis e abundância de produtos para o celeiro e para o lagar. Então a terra dará a sua produção como antes, para a alegria dos homens. Os campos abundarão de trigo e vinho, e o céu transbordará de chuvas frutíferas, e não haverá mais granizo, nem descerá fogo do céu, nem haverá trovões. Um grão de cereal dará 100 espigas de trigo e um ramo de videira 1000 cachos de uvas. E sobre os montes haverá videiras de ramos finos e carregados de frutos, e as oliveiras produzirão 7 vezes para a alegria dos homens, e os homens devem descansar e esquecer suas antigas tribulações. 27. Então aparecerá uma certa estrela, tendo uma cauda para o oriente, o que significa que haverá mais paz naquelas partes. E o povo dos judeus se reunirá na Mesopotâmia e na direção da terra da Palestina, e a cidade de Damasco será abandonada por seus habitantes e se tornará uma morada das bestas do campo e das feras. Comentário: a certa estrela que o capítulo 27 dessa revelação se refere, talvez seja o símbolo da estrela de 5 pontas, que é a marca do governo oculto do anticristo, e que hoje vemos marcando as bandeiras dos países, os distintivos das polícias e dos exércitos do mundo, os brasões dos documentos de todas as pessoas. Aparece por trás praticamente das cenas de todos os filmes, séries, jogos e desenhos animados. É símbolo dos luxos, confortos do mundo e hotéis 5 e 7 estrelas. É símbolo oficial do futebol, das tecnologias, e também os atores e jogadores, que são os responsáveis por manter a humanidade entretida e desapercebida, são chamados de as estrelas. Quanto ao retorno dos judeus, esse fato deu início pouco antes de 1948, e foi oficializado com a criação do Estado de Israel. Já a destruição de Damasco está em andamento em nosso tempo, marcados pelos últimos conflitos na Síria, que estima-se já ter deslocado 11,1 milhões de pessoas, e que em grande parte migraram para países da Europa. Continuando, 28. E quanto ao 6º homem que chorava por suas esposas e filhos, ele representa o fim do tempo da vida do mundo, pois, após a morte do pacífico rei, cujo nome é Tibre, um rei de baixo nascimento surgirá, cujo nome é Ertzik, e seu domínio será desprezado, e ele governará 3 anos. Naquele ano o reino europeu ficará em perturbação, e será dividido em 10 reinos. Comentário: essa parte da visão talvez tenha ligação, ou está se iniciando, com a atual tentativa do Reino Unido de sair da União Europeia, que atualmente é composto por 28 países membros, e surgiu em 1957, sob o nome de Comunidade Econômica Europeia, CE. A CE foi criada por meio do Tratado de Roma, e tinha 2 propósitos fundamentais: integrar política e economicamente a Europa, no contexto do pós-guerra, e impedir, por meio dessa integração, o aparecimento de novas rivalidades, semelhantes àquelas que deram origem à Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Continuando. Pois quando o rei do norte atacar o povo do sul, e levá-los cativos, levará entre eles, ou seja,
Entre os imigrantes, cativo também o príncipe ímpio, ainda jovem em idade, e nascido na cidade de Bezana, ele cujo nome é Omd, e sua mãe irá com ele. Comentário: o rei do norte aqui talvez esteja referindo-se aos Estados Unidos, ou à Rússia, países que recentemente mais atacaram a Síria, com bombardeios que resultam na crescente onda de imigração árabe muçulmana. Continuando. Ele irá a Bizâncio, e ali habitará 30 anos e aprenderá entre os gregos a ciência da filosofia. E ele deve distinguir-se nele mais do que todos os outros, e ele será honrado pelos reis. Ele se tornará general e realizará atos de bravura na guerra e receberá a honra do rei. Comentário: Bizâncio era uma cidade da antiga Grécia, que ficava localizada, onde atualmente é a cidade de Istambul na Turquia. Continuando. 29. Depois o reino dos romanos europeus será dividido em 10 e, daí em diante, o mundo não cessará de ser agitado por guerras. Aqui refere-se à divisão da União Europeia, e durante 5 anos haverá fome sobre a terra, e os céus reterão a chuva, e a terra não lhe dará produção. Os rios diminuirão, e o mar cheirará mal, e as feiras e os animais perecerão. E nas cidades os homens cairão e morrerão, e não haverá quem os enterre. O ouro e a prata serão desprezados, e não haverá quem os ajunte, e até a beleza das mulheres será desprezada. Aqui refere-se a uma grave crise e falência total do sistema econômico atual. Esta é a época do sexto chefe, que estava de luto por suas esposas e filhos. 30. E enquanto tu viste aqueles que estavam com medo, disse: um fogo sairá do dragão e queimará toda a terra. Isto significa que após a morte do rei, cujo nome é Ertsik, o reino europeu estará em confusão, e em um mês ele será dividido em 10. E depois do primeiro quinto reinado reinará e prevalecerá contra os 10 reis. Ele atacará 2 deles e desfará e derrubará o domínio dos 10. E se apoderando do reino, ele marchará contra a Palestina e contra o domínio dos filhos de Ismael. Ele retornará vitorioso, e com muitos auxiliares do povo do sul, irá contra a Palestina e atacá-lo. A sua ira se acenderá como a da serpente em toda a terra, e ele se chamará Deus e falará orgulhosamente perante o Altíssimo. E todos os ímpios o adorarão. Esse é o fogo que saiu do dragão e queimou a terra, porque naquele tempo não se achará justiça nos homens, mas todos serão como espinhos, queimados com as suas próprias iniquidades. E com esse mesmo fogo se acenderão entre os homens a vingança, assim como as fomes, as pragas e as conflagrações, os falsos sinais e prodígios, e por estes ele amedrontará os seus adoradores, e perseguirá e matará os santos do Altíssimo, que não consentem adorá-lo como um Deus. E a misericórdia do Altíssimo será sobre os que o temem, e quanto mais eles forem torturados, tanto mais eles serão glorificados, como jardins que, através das águas vivas, se tornam brilhantes e florescem, alguns brancos, alguns vermelhos, outros púrpuras. Então eles serão glorificados através de diversos sofrimentos e tormentos. 31. Depois disso, um rei piedoso se levantará em Roma, e todos os remanescentes dos fiéis se reunirão a ele, e ele se levantará e tomará o campo contra o rebelde e seus soldados, e o próprio Senhor tomará a vingança contra ele. Porque um fogo descerá do Senhor e destruirá o rebelde e suas tropas e devorará todos os pecadores. O fogo não se aproximará nem destruirá os servos do Altíssimo, mas eles andarão no meio do fogo como numa tempestade de chuva, e em 7 dias consumirá toda a terra, corrompida pelas más ações dos homens. Queimará as montanhas e os montes, e derreterá as pedras, e secará as fontes e os rios, e consumirá inteiramente tudo. E após os 7 dias, o sinal da cruz aparecerá no leste, luminoso como a luz, na sexta-feira, na 3ª hora, e lá permanecerão 2 dias. E no 3º dia, de manhã ao romper do dia, o Senhor virá com seus santos anjos, para recompensar seus santos e reprovar os ímpios da terra. O arcanjo tocará a trombeta 3 vezes, e todas as nações se levantarão para apresentar-se perante o Senhor. 32. Então eles prenderão o rebelde e suas tropas, e aqueles que o adoraram e os ídolos, e eles devem levá-los como combustível para o fogo inextinguível, e para o verme insone, para o inferno de Éfesto, para o sudoeste do oceano, e com a queima de enxofre e piche, que nunca podem ser apagados. Eles queimarão todos os pecadores. Então todos os santos, juntamente com os anjos, permanecerão sempre diante de Deus, o Altíssimo, reinando e regozijando-se, e glorificando a Deus, para todo sempre. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.